Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Opções de Negócio, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência àquela planilha que eu estou montando com uma simulação de vendas de uma loja e vamos fazer também a parte de inserção dos filtros e usar um pouco do Power Query, que é um plugin do Excel que vocês vão ver que é bem bacana, bem interessante e eu vejo poucos canais, principalmente os canais relacionados a operações de day trade. Eu, pelo menos, não vi nenhum que fale sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Bom, no último vídeo a gente parou nesse ponto, né? Nós construímos aqui a nossa tabela com o estoque, que está sendo refletida tanto aqui nos meus itens, por essa coluna, essa janelinha aqui, né? Que me dá a opção para poder alterar de acordo com os itens que estão aqui nessa coluna. E também usamos o índice Corresp para poder buscar os valores de cada um desses itens nessa tabela. Então, se vocês não tiverem assistido esse vídeo, eu recomendo, né, que vocês voltem para poder darem sequência aí. O que é que nós vamos fazer nessa tabela de hoje? Nós vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos montar essa parte de relatório analítico com esses filtros que, ao clicar aqui, me mostra o que foi vendido no dia, com os seus itens vendidos aqui, e a soma, né, das quantidades. E também vamos montar o relatório sintético, com a soma dos itens, né, o valor total de venda de cada um dos itens. E eu também vou acrescentar aqui a quantidade dos itens vendidos. Tá? Nessa tabela não tem, mas na nossa vai ter. Essa aqui é só de referência. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu não fiz no último vídeo, é nomear essa tabela aqui. Então, eu venho aqui em design da tabela, vamos colocar como vendas. O Excel, ele me dá a opção de pegar essa tabela e usá-la como uma consulta para montar outras tabelas, tá? Porém, não são todas as versões do Excel que têm essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Tanto o sistema operacional impacta, então algumas funções que eu vou mostrar para vocês só funcionam no Windows, não dá para usar no Linux nem no Mac. E também, algumas versões do Excel precisam ser Pro. Tem que ter uma versão Professional para você ter acesso a todas as funcionalidades do que eu vou mostrar aqui. Tudo bem? Então, vocês precisam verificar isso aí antes de continuar essa aula aqui. Tá? Mas de 2010 até o Office 365, que é essa versão que eu estou utilizando, já tem essas funções que eu vou mostrar. Para poder fazer essa parte de consulta, eu vou criar aqui uma referência para essa tabela. Então, eu vou clicar em Dados, da tabela do intervalo, e vou abrir o editor de Power Query. Aqui, ó. O Power Query ele é uma parte avançada do Excel que vocês podem utilizar para poder fazer cálculos colunares. Então, enquanto que no Excel você trabalha muitas vezes com a célula, com a linha e com a coluna, aqui você trabalha majoritariamente na coluna. Então, ele entende melhor as informações de forma colunar. Vocês vão entender à medida que eu for passando aqui o que significa isso. Mas vamos dar uma passada rápida aqui na interface do Power Query, que muita gente nem conhece, nem sabia que existe isso aqui dentro do Excel. Nem sabia, nem sabe. Né? Do lado esquerdo aqui, então, eu tenho as minhas consultas. Eu tenho aqui o nome da consulta, é o nome da tabela que está lá fora, é por isso que eu nomeei antes de clicar lá no dados, dentro da tabela do intervalo. Aqui no meio eu tenho as informações que vieram daquela consulta e do lado direito aqui eu tenho todas as etapas que vão ser aplicadas a essa consulta. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Então se eu clicar, por exemplo, aqui na minha coluna cliente e arrastar para o lado aqui e deixá-la à direita de sexo, repare que foi acrescentada uma nova etapa aqui chamada coluna reordenada. Se eu vier aqui em idade, clicar aqui e mandar classificar, também uma nova aplicação aqui vai ser inserida, né? Uma nova etapa vai ser aplicada aqui. Então todas as etapas, tudo que eu for fazendo aqui, vai sendo acrescentado etapas. Isso é muito bom porque eu posso tanto excluir uma etapa ou até renomear. Por exemplo, vou colocar aqui, clicar com o botão direito do mouse em renomear, vou colocar reordenada. Então vocês podem, né, quando vocês têm uma planilha com várias etapas aplicadas, é bom também inserindo esses nomes aqui para facilitar qual etapa foi aplicada para quê. Para poder tirar as etapas, basta eu clicar nesse xizinho aqui, ó, ele vai inserir, vai remover. E se
eu fizer alguma coisa, por exemplo, vou acrescentar novamente aqui, e excluir uma etapa que está acima, o Excel vai me avisar falando, né? O Excel não, o Power Query vai avisar falando que, olha, você tem certeza que deseja excluir essa etapa? Porque pode acontecer de etapas abaixo precisar dessa etapa daqui para funcionar. No caso aqui, como eu só classifiquei, ó, repara que não fez impacto, né? Não teve nenhuma diferença. Mas se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, se eu mudar aqui de idade, não vou colocar aqui, ó, estilo, eu renomeei essa tabela, essa coluna para estilo e vim aqui depois de renomear e fiz uma classificação dos dados aqui e vou pegar o estilo e puxar para a esquerda. Então, ó, eu fiz várias etapas, sendo que aqui em cima eu renomeei a coluna que estava com o nome inicial, né, aqui, ó, de estilo musical para estilo. Se eu excluir aqui, o que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, vai dar falha, porque ele não vai conseguir encontrar uma coluna com o nome estilo, porque eu nomeei essa coluna e excluí a etapa no meio do caminho. Então tome um pouco de cuidado na hora de fazer essa exclusão, para que as tabelas não parem de funcionar, tá? Estou dando só uma geral, uma passada aqui, mas à medida que eu for montando as outras tabelas, vocês vão ver que é bem tranquilo. O Power Query, assim, ele é muito poderoso, tem muita coisa que pode ser feita aqui, mas para o que a gente vai usar, realmente não é muita... Eu não vou usar muitas funções dele aqui para o vídeo não ficar muito difícil também e ficar acessível, né, a todo mundo. Outras coisas também que eu tenho que mostrar para vocês é isso aqui, ó. Cada coluna, eu tenho o nome da coluna e esse íconezinho à esquerda. Esse ícone representa qual é o tipo de dado que está aqui dentro. Então, se eu tenho, por exemplo, um calendáriozinho aqui, o tipo de dado é data. Se eu tenho um ABC, é um texto. Se eu tenho 1, 2, 3, é número, né? Um número inteiro aqui no caso. Se eu tiver valores com vírgula, né, valores decimais, eu tenho tanto aqui um número decimal, no meu caso aqui não vai ser número decimal, vai ser valor monetário, então eu já vou até modificar aqui para valor moeda. Repare que como eu estou mudando uma etapa, o Excel ele está identificando que essa mudança essa etapa, a última etapa que foi aplicada, foi justamente de mudança de tipo. Então eu tenho duas opções. Eu posso substituir a etapa, né, mudando aqui o tipo que inicialmente foi mudado para 1.2, né, que é no caso valores decimais, ou acrescentar uma nova etapa. Então eu vou substituir. Ele mudou aqui para valor, para moeda. Vou fazer o mesmo aqui para o total. Ele vai me dar novamente um alerta, né, dizendo que se eu posso substituir ou acrescentar uma nova etapa, eu vou substituir. Só para vocês entenderem aqui, ó, quando o dado veio originalmente lá da tabela, ele veio todo assim, ó, ABC123, ABC123, ou seja, é um dado sem formato. O Power Query aqui não sabe ainda se é um texto, se é um número ou se é uma data. E ele tem inteligência suficiente para automaticamente aplicar na primeira, né, assim que ele puxa o dado, a próxima etapa é classificar esse dado. Às vezes vem certinho, às vezes não vem certinho, nesse caso aqui veio certinho, mas eu vou precisar também mudar aqui data, porque ele veio como data e hora, eu só quero data. Então alterei aqui para data, vou substituir e pronto. Agora, essa vai ser a minha tabela de referência. O que essa tabela vai refletir? Ela é literalmente um espelho da minha tabela de vendas. Então eu vou clicar aqui em fechar e carregar, tem que ser nessa setinha para baixo, tá? Clicar em fechar e carregar para. Ele vai abrir para mim essa opção aqui para importar dados e eu vou marcar essa quarta opção, ó, apenas criar conexão. Vou clicar em OK e aí ele vai abrir para mim essa aba aqui na lateral chamada consultas e conexões. Se acidentalmente você fechar essa aba, basta vocês clicarem aqui em dados, consultas e conexão que ela volta para cá. E repara que aqui embaixo agora está escrito, ó, apenas conexão. Então, se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, adicionar uma nova linha, 12/9/2020. Vamos colocar aqui que o Pedro, que é do sexo masculino, com 39 anos, ele gosta de, sei lá, de dance também. Ele vai comprar o quê? Ele vai comprar um sapato aqui. Se eu clicar aqui em atualizar dados, ó, se eu passar o mouse em cima, repara que ele vai mostrar para mim aqui, tem um ponto certo, aqui, ó, os dados que estão carregados da tabela original. Mas aqui embaixo, ó, a última linha
ele já acrescentou como Pedro. Tudo que eu fizer nessa tabela está sendo refletido aqui. Então, a tabela que eu vou usar para poder fazer os filtros, eu vou usar como referência essa tabela de cá. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, em referência. E por que eu fiz isso dessa forma? Por que eu não simplesmente já saí aplicando os filtros que a gente vai criar aqui nessa primeira? Porque se eu quiser criar novos filtros, eu simplesmente puxo dessa referência. Então olha só, vou vir aqui. Repare que aqui agora a fonte de dados não é mais a planilha, e sim o vendas, que é essa consulta aqui. E aqui eu vou aplicar tudo que eu preciso para poder fazer o nosso filtro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é do ano, mês e do dia dessa data, para eu poder filtrar. Eu tinha essa opção de filtrar por ano, por mês e por dia lá na tabela original. Vou mudar aqui então para analítico. Vou clicar na coluna, ela precisa estar selecionada. Vou clicar na aba adicionar coluna, data. Primeiro eu vou puxar o ano. Repare que aqui ele acrescentou uma consulta, ó, ano inserido. Vou puxar para cá, de novo, vou clicar em data. Vou puxar o mês. Eu quero com um número mesmo, para ele ficar ordenado. Então, o mês aqui. Vou clicar novamente em data e puxar o dia. Ok, então ele inseriu 3 etapas, ano, inserido, mês e dia. Vou selecionar essas 3 colunas. Vou puxar para a esquerda. Para selecionar, basta clicar na coluna, aqui, ó. Clica na coluna, você segura o Ctrl, clica na próxima e você consegue selecionar várias colunas assim. Vou puxar elas totalmente para a esquerda, vocês vão entender por que eu gosto de jogá-las à esquerda aqui, porque lá na frente eu vou ocultar, essas colunas não vão ficar sendo exibidas lá no relatório, e por enquanto é isso que eu quero, eu só quero essa coluna. Vou puxar o ano para cá, então ano, mês e dia. Agora, vou aqui em página inicial, vou clicar em fechar e carregar. Ao invés de clicar aqui nessa seta, eu vou clicar em fechar e carregar direto. Olha o que o Excel vai fazer. Ele vai automaticamente abrir uma nova planilha para mim, já inserindo aquela consulta nova. E diferentemente dessa primeira que a gente criou, aqui ele está carregando linhas. Está vendo que aqui está apenas conexão e aqui tem linhas carregadas? Vou mudar aqui para analítico, para mostrar para vocês qual que é a diferença de um para o outro. Vou dar um zoom aqui, para facilitar a leitura. Vou acrescentar uma linha aqui e uma linha em cima, para separar um pouquinho o dado aqui da borda do Excel. Vamos lá. Se eu venho aqui em vendas e excluo essa linha aqui, lembre que quando eu passei o mouse aqui em cima, ele mostrou para mim exatamente os dados que estão aqui nessa tabela. Então, passei o mouse aqui em cima, arrastei aqui para baixo. Tá vendo o 12 aqui, ó, o Pedro? Se eu clicar agora em dados e mandar atualizar, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 3 linhas carregadas. Aqui ele está mostrando para mim todas as linhas. Vou mandar atualizar, ó. O que ele vai fazer? Ele vai puxar e vai simplesmente tirar aquela consulta que não existe mais. Então toda modificação que eu coloco aqui, se eu coloco, por exemplo, o meu nome, Felipe, mudei aqui para Felipe, o último dado, venho aqui. Repara que o Felipe não está sendo exibido aqui, ele não mostra aqui. Mas se eu passar o mouse aqui em cima, eu estou aparecendo aqui, ó, Felipe. Mas na tabela que está sendo usada como referência para poder fazer os filtros não está, né? Meu nome não está lá. Então eu preciso clicar em dados, atualizar tudo. Cliquei em atualizar, ele puxa meu nome para cá, para Felipe. Vamos mudar aqui de novo para João. Vou colocar João. Mudei para João, repara que aqui está como Lucas. Eu dei um Ctrl Z, né, no dado, mandei atualizar, mudou para João. Como que eu faço para aplicar os filtros? Eu vou subir aqui, vou inserir uma linha nova. Vou clicar em consulta, design da tabela, inserir segmentação de dados. O que é a segmentação de dados? Cada uma dessas colunas aqui, ó, me dá a possibilidade de executar um filtro. A segmentação é a mesma coisa desse clique, dessa setinha aqui, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, em sexo, eu quero ver só o masculino. Então eu vou clicar aqui em masculino, né, desmarquei o feminino, deu um OK, ele filtrou, trazendo para mim somente o sexo masculino. Só que para não ficar difícil, ficar marcando aqui nessa setinha que é mais complicadinha, mais chatinha de clicar, eu vou clicar em inserir segmentação de dados e vou puxar, por exemplo, o sexo. Dou um OK,
E agora eu tenho um botão, ó, que na hora que eu clico em masculino e feminino, ele já aplica o filtro para mim. No caso aqui, eu vou querer aplicar um filtro de ano, mês e dia e dos itens, né? Qual tipo de produto que eu tenho. Selecionei todas as caixinhas, ele já mostrou aqui para mim. Vou arrastar para cá apenas para facilitar a leitura. E lembra que eu arrastei a coluna ano, mês e dia para a esquerda? É para poder fazer isso aqui. Ó. Eu não preciso de ver a data, ano, mês e dia. Então eu sempre seleciono essas três aqui. Na verdade, as colunas que eu não quero que seja exibida, eu sempre jogo elas para a esquerda. E clico em botão direito do mouse, ocultar. Pronto. Mesmo com elas ocultas, eu consigo aplicar o filtro. Então aqui eu tenho um ano, tenho um mês e tenho um dia aqui. Então se eu quiser, por exemplo, saber o que foi vendido no mês 3, eu tenho aqui o que foi vendido no mês 3. No mês 6, no mês 8, no mês 9, eu tenho o filtro sendo aplicado tanto na tabela quanto nas segmentações de dado. Todas as vezes que eu tenho um filtro aplicado aqui, repara que nessa janelinha, esse ícone aqui fica com um X vermelho. Esse X é para limpar o filtro. Então se acontecer de vocês terem alguma tabela que tem muito dado e o valor que está trazendo para vocês está estranho, está estranho, assim, não está trazendo aquilo que vocês estão esperando, repare se não tem nenhuma segmentação de dados aplicada, né? Se não tem nenhum filtro aplicado nessa tabela. Agora eu vou inserir aqui a quantidade de itens comprados, né? A quantidade que saiu e também o total. Eu desci aqui, vou inserir uma linha nova aqui em cima. Daqui a pouco vocês vão entender por que também eu inseri essa linha. Vamos lá. Itens totais. Então, total. QTD total. Então, a quantidade total de venda e valor total. Eu tenho duas fórmulas que eu posso usar para poder fazer essa soma aqui. Normalmente o pessoal clica em igual, soma, e faz a soma dessa coluna. Repara inclusive que como eu estou tratando de uma tabela, aqui ele me mostrou lá, analítico, a coluna, a quantidade. Dou um Enter, puxou 24. Vou fazer o filtro aqui agora para vocês verem o que acontece nessa quantidade total. Ó. Não muda. Então toda vez que eu clico aqui, não tem nenhuma modificação. Por quê? Apesar de eu estar aplicando um filtro, o Excel ele entende a coluna inteira, mesmo que ela esteja em oculto. Para eu resolver esse problema, que na verdade não é um problema, né, não está sendo aplicado, eu vou usar a fórmula subtotal. Então, subtotal. Essa fórmula ela tem várias funções dentro dela, e eu quero aqui no caso a função de soma. Eu tenho duas opções, eu posso clicar duas vezes aqui para aplicar a função soma, ou digitar o 9, dar um ponto e vírgula, e ele me pergunta qual é a referência, né, qual é o local que eu quero fazer essa soma. Eu vou clicar novamente aqui na coluna de quantidades, dou um Enter, e agora se eu aplico um filtro, o filtro passa a ser aplicado também nas quantidades lá. Vou fazer o mesmo com o valor total, igual a subtotal, 9, ponto e vírgula, total. Dou um Enter, e agora eu tenho tanto o valor total quanto a quantidade. Vou modificar isso aqui para um valor contábil, esse aqui também para valor contábil, e aí a nossa tabela de análise, o analítico, né, e já está pronto. Né, tudo que eu quiser, os itens que eu coloquei aqui, já estão sendo aplicados lá. Todo o filtro que eu aplico aqui está sendo aplicado em todo o contexto dessa tabela. Deixa eu colocar isso aqui centralizado também. Ok. Agora eu vou fazer o sintético. E aí vocês vão entender por que eu gerei uma referência. Vou vir em dados, porque eu não estou vendo aqui a minha tabela de consultas. Vou clicar em consultas e conexões. E agora, ó, olha só, eu tenho a minha tabela de vendas aqui, que é referência dessa aqui. Ela é apenas uma conexão. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima de vendas e vou criar uma referência. Então, olha só, cliquei em uma referência. O que o Power Query vai fazer? Ele vai pegar literalmente os dados daqui de cima, igual eu fiz aqui, né? No primeiro aqui, ó, a minha referência foi vendas, no analítico. Aí eu apliquei todos os filtros, na verdade eu inseri, né, as colunas de ano, mês e dia nessa tabela aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, vai ser no sintético. Ou seja, eu tenho uma tabela que é uma consulta e as tabelas que são referenciadas. Né? Eu preciso de uma tabela principal e as tabelas secundárias vão olhar para essa tabela principal para poder aplicar os filtros. E sempre é interessante separar
cada uma das consultas que você está fazendo em funções, assim, em consultas mesmo, cada uma ser uma consulta separada, porque, por exemplo, eu poderia pegar um analítico aqui e fazer já a fórmula para poder pegar os totais, mas aí não ficaria legal. Então eu tenho um analítico, que é o relatório analítico, eu tenho um sintético, que é o relatório sintético. Então cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a informação que eu quero. O que eu vou fazer nesse aqui? Eu preciso então somar todos os produtos que foram vendidos, eu quero as quantidades desses produtos que foram vendidos e o valor total, sem filtro, sem nada, tá? Eu simplesmente venho aqui então na página inicial, né, com a consulta. Reparem bastante aqui que eu estou com a consulta certa selecionada, senão vai impactar nos meus filtros. Então no sintético, eu vou vir aqui em página inicial, agrupar por. Cliquei em agrupar por, o Power Query vai me dar essa janela. Eu tenho a opção aqui básico e avançado. No caso, eu vou querer o avançado, porque eu vou somar duas colunas. Então, qual vai ser a minha coluna de referência? Eu quero a meu item. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai somar qual quantidade? Qual coluna, né? Eu quero que ele some para mim a quantidade. Então, que eu vou ter. O nome da coluna vai ser QTDE total. Então, eu tenho o meu item sendo o agrupado. Desculpa, gaguejei. Então, vou começar de novo, né? Item agrupado vai gerar uma coluna nova chamada quantidade total. Qual vai ser a operação? Ela vai somar a quantidade, a coluna quantidade. Então, ela vai simplesmente somar isso aqui e vai me entregar nessa coluna quantidade. E eu também quero o valor total. Vai ser também uma soma, porém, de total. Vou até fazer uma coisa aqui para vocês verem que legal. Ó. Vou inserir eu errei, tá? Ao invés de colocar total, vou colocar valor unitário. Deu um OK. O que o Power Query fez? Ele simplesmente agrupou os itens para mim, né? Tirou os itens que estão duplicados, agrupando todos eles, colocou a quantidade e o valor total. Porém, aqui eu cometi um erro, né? Ao invés de eu somar o valor total de venda, eu somei o valor unitário de cada um. Então, eu preciso corrigir. Como que eu faço para corrigir isso? Eu venho aqui com o mouse em cima dessa engrenagem aqui nas etapas, ó, clico e ele vai abrir para mim novamente a janela. Eu consigo fazer a alteração que eu preciso. No caso aqui, é o valor total. Vou clicar, dar um OK e agora está certo, né? Ele agrupou pelos itens, trouxe para mim a quantidade total e o valor total. Vou modificar o tipo aqui para moeda. Está finalizada aqui essa tabela sintética, né? A minha consulta sintética. Eu posso clicar em fechar e carregar direto, ele vai abrir para mim uma nova tabela, igual ele fez com o meu relatório analítico, só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente para mostrar para vocês também. Então eu vou clicar aqui em fechar e carregar para, ele vai abrir para mim uma janela, parecida com aquela que a gente usou, né, para poder fazer a conexão. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, ó, na planilha existente, ele vai me dar esse campo aqui para selecionar onde eu quero colar esse dado, vou clicar aqui e simplesmente vou clicar num campo que eu quero que aquele relatório seja colado, né? Vou dar um Enter e dou um OK. Agora eu tenho dois relatórios. Repare que quando eu clico na tabela aqui, ó, ele modifica aqui, né? Ele está mostrando qual item que eu estou selecionando. Dois relatórios que estão usando como referência esse cara aqui, que é a minha conexão, né? A minha vendas aqui. Ó. Se eu modifico alguma coisa aqui, ele vai refletir tanto no meu relatório analítico quanto no meu relatório sintético. Para que esse reflexo seja válido, né, para de fato acontecer essa mudança aqui, eu sempre tenho que clicar em dados e mandar atualizar tudo quando eu faço uma modificação na minha tabela original. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, por que eu colei aqui, tá? Se aqui esse é o relatório analítico, por que eu joguei o sintético aqui? Para mostrar como que eu faço para mover uma tabela dessas aqui. Então eu vou criar uma planilha nova aqui, chamada de sintético. Então eu tenho um relatório analítico, tenho um relatório sintético. Vou pegar aqui, ó, passar o mouse no canto superior esquerdo aqui, vocês reparem que a planilha, né, o Excel vai me gerar uma seta na diagonal, vou clicar uma vez, ele seleciona para mim todos os dados. Vou clicar outra vez, então passo o mouse aqui. Agora ele selecionou toda a tabela. Vou dar um Ctrl X para recortar, vou lá na minha nova planilha, seleciono uma célula qualquer, Ctrl V. Vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura, né?
Ok. Agora eu tenho o relatório analítico está aqui, o relatório sintético está aqui, e mesmo movendo, ele não perdeu a referência aqui nas minhas consultas. Inclusive, se eu clicar aqui no analítico, ó, ele vai lá para a tabela onde esse relatório está. O vendas, ele não vai para lugar nenhum, porque vendas é apenas uma conexão. Então, ele não gerou uma tabela dessa aqui para mim. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Usar aqui o subtotal para poder fazer a soma dos itens aqui. Então, vou abrir aqui, vou selecionar esse aqui primeiro, vou modificar para valor unitário. Vou acrescentar uma coluna a mais aqui, só para poder ficar na linha certa. Vou colocar aqui QTD total igual. Nesse caso eu posso usar a soma, porque eu não vou fazer nenhum tipo de filtro. Então a soma aqui já está valendo, né? Não vou aplicar filtro nenhum aqui. E o valor total. Total é igual subtotal 9 ponto e vírgula valor total. Ok, vou selecionar esse aqui e mudar para valor contábil. Aqui já está como valor contábil. Ok. Vocês repararam que eu acrescentei sempre que eu fui fazer essas fórmulas aqui, eu adicionei uma linha a mais acima da tabela? E por que eu fiz isso? Quando eu aplico filtro, o que o filtro faz? Ele oculta linhas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e clicar em calça, repare que aqui, ó, do 3 ele pulou para o 14, 16. Então, no meio aqui, ele simplesmente ocultou as linhas que estão com valores que são diferentes desse filtro que eu apliquei. Então, se eu pegar algum valor de fórmula e jogar num ponto onde o meu filtro pode ocultar, isso vai me atrapalhar no futuro. Então, se, por exemplo, eu tivesse pego essas células aqui, né, que estão com a fórmula e com o valor, e jogasse aqui embaixo, ó, dei um Ctrl X ali para recortar, um Ctrl V para colar aqui, se eu aplicar um filtro, olha o que vai acontecer. Sumiu o meu relatório, ele não foi excluído, ele simplesmente foi oculto pelo filtro que eu apliquei do lado de cá. Então por isso que eu sempre, quando vou fazer esses filtros, eu costumo jogar ou aqui em cima, ou então eu dou mais algumas linhas aqui e deixo eles acima da minha tabela. Então eu sempre tomo esse cuidado na hora de aplicar esse filtro, de criar essa soma, né, esses valores que estão fazendo referência aqui dentro das tabelas, para que você não corra o risco de, na hora de aplicar um filtro aqui, o seu valor ser ocultado, né, pelo filtro que foi aplicado. Tá? Bom, gente, por esse vídeo é isso. Vou até mostrar para vocês aqui a tabela original, né, que a gente estava usando. Eu até acrescentei o item a mais. A gente colocou aqui a quantidade de estoque. Aqui está a que eu estou usando de referência. Então está aqui o relatório sintético. Eu acrescentei uma coluna a mais aqui, no nosso caso eu coloquei a quantidade. E esse vídeo é esse, vou finalizar aqui para mostrar para vocês também. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, de aproveitar de uma vez, porque isso costuma dar um pouco de problema. E eu já passei por isso. Então olha só, eu venho aqui agora, eu estou com essas duas tabelas abertas. Repare que eu consigo clicar tanto na tabela que eu estou usando como referência, quanto nessa que a gente está montando. Porém, se eu estou com um Power Query aberto, para abrir uma consulta, né, cliquei aqui em dados, consultas e conexões, vou dar 2 cliques aqui em uma consulta qualquer para ele abrir para mim o Power Query para poder fazer edição. Abriu o Power Query. Mesmo com ele numa janela reduzida, eu não consigo clicar. Ó. Não consigo clicar no Excel, porque o Power Query ele tem preferência, né? Ele é mais importante para o sistema do que os outros aqui. Então, você não consegue clicar nas planilhas enquanto o Power Query estiver aberto. É importante falar isso porque eu mesmo já passei por várias vezes de estar com o Power Query aberto, aí saí, na hora que eu voltei para tentar mexer em alguma coisa na planilha, não consegui clicar, falei, gente, mas por que não está funcionando? E às vezes, aqui em casa eu tenho 2 monitores, né, eu consigo arrastar para cá, estava num outro monitor e eu não tinha prestado atenção, e estou lá tentando clicar achando que tinha dado algum pau, e o problema estava no fato do Power Query estar aberto. Então sempre que vocês finalizarem, é bom fechar o Power Query para não ter esse problema de... Na verdade, vocês nem têm a opção, né, de não fechar. Para atualizar os dados, mais uma vez, basta clicar aqui em dados, atualizar tudo, toda mudança que eu fizer na minha consulta de vendas, igual por exemplo aqui está dia 11/9, no meu filtro aqui, ó, é até legal mostrar para vocês, deixa eu fechar aqui, vou maximizar, repare que eu tenho o mês 2, 3, 4, mas não tenho o mês 1 aqui. Eu vou mudar na minha tabela de venda essa primeira venda para o mês 1, então 01, dei um Enter.
Aqui não modificou, né? Eu continuo sem ver o mesmo aqui, ó, dia 21/9 está aqui dia 21/9, porém lá está dia 21/1. Para atualizar, basta eu clicar em dados, atualizar tudo, e agora ele já puxou, que é o 21/1, e passou para mim agora ter um filtro para poder aplicar no dia 21/1. Bom, por esse vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês estejam, né, gostando dessa série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão para dar, se a explicação foi, espero que tenha sido fácil de entender. É um vídeo um pouco mais longo, ainda estou pegando o jeito de gravar, eu pego um jeito com a câmera, mas espero que o conteúdo tenha sido bom aí para vocês, para acrescentar, né, conhecimento na bagagem de vocês com relação ao Excel. Como eu disse, eu vejo vários canais falando de trade, falando de planilhas, mas poucos falando da forma como eu estou mostrando aqui. E mais para frente vocês vão ver que todo esse conhecimento que eu estou abordando aqui, né, toda essa parte inicial de montagem, explicando Power Query, vai fazer sentido quando a gente pegar o relatório do MetaTrader. Que eu vou fazer filtros lá, vou aplicar algumas coisas, e aí se eu partisse direto para ele, ficaria um vídeo enorme, e eu não conseguiria aplicando esses pontos, né, de filtro e tudo mais que a gente está montando nessa tabela. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe de curtir, né, curta o canal, no caso, e assine também, deixe um comentário ou sugestão, se tiver alguma dúvida, por favor, também poste nos comentários. E é isso aí, faltam mais 2 vídeos, né, para a gente poder finalizar essa série. Vai ser um vídeo próximo, eu vou trabalhar com vocês como fazer a leitura dessa tabela aqui com ela fechada, né? Uma outra tabela vai conseguir ler esse relatório. Para isso eu vou duplicar esse item 2 vezes, né? Vai ter as vendas de 2020, 2021 e 2022 e vai ter uma tabela juntando todas essas vendas em uma tabela só. Então tudo que, se eu acrescentar uma tabela nova, automaticamente a tabela principal, que é essa que a gente vai montar na próxima aula, vai conseguir ler esses itens e agrupar, tá? Ela vai servir principalmente para o relatório, né? Quando eu exportar relatórios diários, eu vou ter uma tabela que vai conseguir entender todos os dias, sem eu precisar de ficar modificando demais a planilha do Excel, isso ajuda muito. Então, fica assim, até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau.